quarto vídeo da série de memórias do jornalista Paulo No. No primeiro, a família Perrucho No, ele conta a infância vivida na cidade de Aracaju, a adolescência e a juventude, até se tornar profissional e, em 1973, ele migrar. O segundo vídeo tem por título A Faculdade de Direito. Ele conta a sua vida escolar, o processo de alfabetização, de aprendizagem das primeiras letras, a primeira escola, a primeira professora, o ensino ginasial no Colégio Jackson de Figueiredo, em Aracaju, o Colégio Ateneu Sergipense e a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe, as pessoas com as quais ele conviveu na escola, os colegas, os professores, a experiência de vida escolar. No terceiro vídeo, ele nos falou acerca da descoberta do mundo. O momento em que ele resolveu migrar de Aracaju para o Rio de Janeiro, o seu trabalho como bancário, advogado, a sua trajetória no Rio, a sua trajetória depois que mudou para a Europa e passou a viver na Europa, em Paris, a sua descoberta do mundo, como é que ele encaminhou sua vida, como é que descobriu os afetos, como é que descobriu a sexualidade, enfim, fez um bom relato memorialístico dessas questões da condição humana. Hoje, ele nos dá um ótimo depoimento, nos falando do seu trabalho mais a miúde no banco, as responsabilidades que assumiu no Rio de Janeiro, que assumiu quando dirigiu um banco nas Bahamas e a sua vida na Europa. E nos fala principalmente do seu trabalho como jornalista e como colunista social, que teve muito sucesso atuando e assinando colunas nos jornais Gazeta de Sergipe e Diário de Aracaju no final da década de 60 e início da década de 70 até o ano de 1973. Vamos ouvir Paulo No. Eu fiquei em Boa Vista de 1973 a 1991. Em 92 eu saí do Brasil. Nos anos 80, eu assumi um cargo muito importante no banco. E você lembra que os anos 80 eram a coisa mais... O lobo mau da economia brasileira, além da inflação, e claro, era a dívida internacional do Brasil. Então, a dívida, quando se falava de dívida do Brasil, ela era uma dívida de bancos. Cada banco tinha a sua dívida, emprestava. E por que tinha bancos que tinham facilidade, continuavam vivendo bem? Porque eles tinham com que pagar a dívida. É o governo que não permitia pagar. No meu banco, eu é quem gerenciava isso. E o que eu fazia? Eu passava o meu tempo viajando. Os anos de 80 para mim foi quando eu comprei meu apartamento no Rio, que, para você entender que eu ficava tão pouco tempo, quem botou os quadros na parede foi os quadros foram escolhidos pela empregada e colocados na parede pela empregada, porque eu ficava quase lá. Eu ia lá, trocava de roupa e eu viajava, entendeu? Depois que a coisa no Brasil foi se arrumando, mas ela só se arrumou realmente depois do Fernando Henrique, quer dizer, mas quando eu saí do Brasil já era bem mais fácil, bem mais fácil. Quer dizer, eu já viajava menos. Eu já viajava menos porque também não era uma coisa que eu aguentava mais. Eu não podia trabalhar na França porque não tinha direito de trabalhar na França. Foi toda uma luta através do consulado. O consulado já me conhecia no Rio, porque me dava muito visto, porque eu vivia para cima e para baixo, naquela coisa tinha que ter visto, né? Você tem uma ideia, eu chegava no aeroporto,
tinha o chofer do banco me esperando com outra mala que minha empregada fez, porque eu ia pegar o próximo avião para ir para outro lugar. Eu não me arrependo, porque eu conheci muitos lugares que eu sempre aproveitei para onde eu ia conhecer, viver e tal. Então, eu fiquei aqui, fiquei naquela luta. Eu tinha um visto de 1 ano, que já era muito difícil para qualquer pessoa conseguir, que era renovado fácil. Então, eu fiquei até 95. Em 95, eu recebo um telefonema perguntando se eu queria assumir a gerência total de um banco no exterior. E eu fui e assumi esse banco por 3 anos. Foi em Nassau, nas Bahamas. Depois de 3 anos, com a chegada do Fernando Henrique, acabaram os brasileiros, já não tinham mais esse negócio de ter dólar no exterior, esse negócio todo. Voltei para cá e pedi minha carta de residente e me deram. Eu não queria mais trabalhar. Tinha mais por que trabalhar. Eu resolvi todas as minhas pendências legais no Brasil, aqui, quer dizer, legais, de impostos, né? Porque legais são você concorda com uma coisa, tem coisa que você concorda, mas eu fiz todos os meus pagamentos de impostos, tudo, e hoje eu faço a minha vida fiscal aqui na França. A gente tem uma vida legal, a gente não exagera, mas a gente tem uma vida muito legal. O meu dia a dia, eu leio, eu faço bastante palavra cruzada, porque eu sei que é bom para a cabeça, então eu tenho uma hora que eu faço, eu cuido da minha casa, porque é claro que eu não tenho empregado, porque primeiro você na França não tem condições de ter empregado todo dia. A minha faxineira que vinha aqui, ela teve problemas de saúde que não tem nada a ver com o Covid, ela problema com a perna e não está vindo mais, porque a gente estabeleceu que enquanto isso durar, ninguém entra aqui em casa, nem a gente entra na casa de ninguém. Porque eu já tenho 70 anos e Jean-Paul tem problema respiratório, a gente não quer criar problemas. Eu sempre invento coisas para fazer, eu gosto muito de cozinhar, eu cuido da minha casa, eu vejo filmes, eu escuto muito rádio, sempre gostei de rádio. Escuto realmente a manhã inteira rádio. Antigamente, eu viajava muito, Jorge, muito mesmo. Pelo menos de 3 em 3 meses, ou 2 meses e meio, 2 meses e meio, eu ia para São Paulo, que tem um apartamento lá, e passava o carnaval no Rio, viajar aqui dentro, viajar fora. Clara morava nos Estados Unidos, já fazia 3 vezes, 2 vezes por ano lá, ver ela. Quando alguém me pergunta o que eu sinto mais falta, eu digo sinceramente do aeroporto. Era outro sonho meu. Talvez por causa de minha avó, talvez por causa da Aliança Francesa. Na Aliança Francesa, você estudava por um livro chamado de Gemogé, que tinha Philippe e Catherine, que eram canadenses e vêm para a França. E eu achava o máximo aquilo que eles viviam e tudo. E aí você, na Aliança Francesa, eu fui até o Nancy 2. Você vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Então, como é que se diz? Já podia largar o emprego dele, né? Então, mas Deus faz muitas coisas boas, porque depois que a gente se conheceu, 10 anos depois, 15 anos depois, assim, sem porquê nem nada, a empresa transferiu ele para São Paulo. Então a gente morou quase 7 anos em São Paulo. Conheceu novas pessoas e tudo isso, estava perto do Rio, viajou pelo Brasil e agora a última viagem que eu fiz foi para a Áustria e depois me confinei. Nas férias, como tudo estava aberto aqui, a gente todo ano vai para um lugar na Itália e fica lá 3 ou 4 dias e depois vai para Nice. E ficamos nisso, mas confinados no apartamento, saímos cedíssimo na praia, quando não tinha ninguém, enfim. Só para tomar um pouco de sal de praia. A Associação Atlética de Sergipe era um clube para ir de dia, entendeu? Porque o iate, na época, era muito apertadinho, não era o que é hoje. A Associação Atlética tinha uma bela piscina, então era um lugar onde a gente ia no sábado, tinha as quadras de tênis, eu nunca fui muito esportivo, então, mas tinha a piscina e tinha aquelas cadeiras todas em volta da piscina e lá nós nos sentávamos para conversar, bater papo, entendeu? Eventualmente tomar uma cerveja
e fica lá jogando conversa fora. E é isso, era vamos dizer, o nosso clube, a nossa área era ali. E tinha um restaurante, que depois eu já não era mais aluno dela, mas eu cheguei aí com a Jussara, catavento, entendeu? Pedrito deu festas lá, organizou festas lá. Pedrito, para mim, foi um dos grandes organizadores dessas reuniões, festas fossem lugares grandes ou pequenos. Era onde tinha a festa da Glamuguel, começou a festa da Glamuguel com esse desfile magnífico de garotas em volta da piscina. Então, tinha muitas festas temáticas. Então, eu acho que a grande vantagem da Associação Atlética é que ia todo mundo. Não era um clube de amigos. Era um clube, como é que é assim? Todo mundo se conhece, não. Era um clube onde tinha grupos, tinha vida, muita vida. Existiam as festas interessantes. Quando eu me conheci, assim, já a elite já estava no Yacht Club. Talvez pelo Comodoro, que era uma pessoa muito simpática, era o Tennyson. E eu não sei, porque sim, realmente lá começou a ter a Festa das Rosas, o Carnaval de lá. Porque eu acho que num determinado momento, vamos dizer, a Associação Atlética começou a aceitar pessoas que não faziam parte de um certo grupo como sócios, no que ela fez muito bem. Porque as festas do iate, sinceramente, as festas fechadas do iate, como as festas da Rosa ou o Carnaval, no fim elas terminavam sendo chatas, porque uma festa onde todo mundo se conhece não é legal. Não acontece nada de novo. Pode ser que você... Eu não acho que um lugar onde você faz na festa e tem sempre as mesmas pessoas se torna chato. Eu lembro da maior festa do iate, foram 100 anos da Casa Afonseca, que foi aberta para... Todos os sócios foram convidados, porque eram amigos da família, mas foi aberto para outras pessoas também, entendeu? Que não eram sócios do iate, que foi uma festa fantástica. Acho que foi a festa mais luxuosa que já teve em Aracaju. Não existia nada igual. Os vestidos, as pessoas, parecia uma coisa, realmente, na minha época, para mim, na época, aquilo era Hollywood. Entendeu? Então, eu acho que essa elite se fechou para ficar entre ela. Olha, está entrando na funcionário de banco, na Associação Atlética, está entrando... Enfim, a classe média que ganhou dinheiro, entendeu? A classe média... quer dizer, que entrou na política e que conseguiu votos, porque não era o fato só, que não era filho de. Era importante você ser filho de. O Cotinguiba não podia ser um clube de ninguém, porque você sabe do salão de cima do Cotinguiba, ele balançava, ele era muito perigoso. O Alfredinho ele começou com uma boate chamada Top 7, ali no Hotel Palace. Entendeu? Ali no Hotel Palace, cabia 20 pessoas dentro. Ele botava as mesas do lado de fora e talvez porque as pessoas que iam vinham de famílias mais conceituadas que não eram tão duras, que não tinham uma educação tão rígida. As famílias confiavam nos filhos que estavam indo lá. Talvez por causa disso, porque foi pelo menos enquanto foi por exemplo, naquele vão do Hotel Palace, a boate do Alfredinho nunca teve estranhos. Tinha estranhos que iam, mas porque você não conseguia ser amigo de todas aquelas famílias. Mas era uma coisa assim, que se chegasse uma pessoa do inferninho lá do Rio de Janeiro, ia dizer, mas isso aqui só falta ter anjo e santo dentro, porque nada acontecia. A Boate Oxante, não. A Boate Oxante foi um lugar onde as pessoas iam, entendeu? Alfredinho nunca foi de fazer diferença entre as pessoas, nem quem chegava primeiro, nem quem chegava depois. É claro que, por exemplo, eu tinha o meu lugar lá, o Wilson Gavetão tinha o lugar dele, todo esse negócio todo, mas ela enchia, entendeu? Eu não sei como é que podia caber tanta gente ali dentro.
Para mim não foi glamouroso, não. Para mim, eu tive uma prima que fez os 15 anos dela ali. Teve um casal que veio, parece que eram húngaros, vieram de Fortaleza, que tentaram levantar aquilo ali, mas glamouroso não. Aracaju nunca teve um restaurante glamouroso enquanto eu vivi lá. Aracaju tinha realmente glamour. Não, Aracaju e glamour não combinam. Na minha opinião, a coluna social é uma coluna que ela é hoje, entendeu? Ela hoje, a coluna social hoje é uma coluna como existe em Aracaju, em várias partes do Nordeste, que é uma coisa que não existe mais tanto no Sul, até onde eu entendo. Quando eu falo Sul, eu estou falando do Sul Maravilha, entendeu? São Paulo e Rio. Então, ela hoje é uma coisa mercantil. Você vê os colunistas sociais de hoje, eles têm uma coluna que rende. O que eu acho certíssimo é um negócio. Por quê? E por que ela é importante o fato de ser um negócio? Porque ela abre a porta da sociedade para todo mundo. Você subiu na vida, você tem dinheiro, você não pode ficar no lugar onde você estava antes. Você tem que passar para frente. E antigamente você podia subir. Por exemplo, você era dono de um armazém que fez sucesso, que vendia, você ficou rico. Você não podia entrar no iate, que é um absurdo. É um absurdo. Hoje não. Hoje você entra, você paga para um colunista social, para ela botar sua foto, não uma foto sua, mas começar a falar do seu armazém, ou da sua fábrica de tecidos, ou sei lá o quê. E assim você vai sendo conhecido e assim você vai abrindo as suas portas. Ela é um meio de quem chegou num ponto que agora quer entrar em outro mercado entrar. Então eu acho que isso é muito importante que ela seja como é hoje, porque no meu tempo, não. No meu tempo era se falava. Tanto que às vezes se reclamava, olha, fulano botou uma foto hoje de fulana de tal, e ontem de uma fulana de tal, e hoje botou uma foto da mesma pessoa. Quer dizer, eu tenho um clássico que não denigre ninguém. Luiz Adel botou uma foto da Clara, e no dia seguinte botou outra foto da Clara, porque eram duas situações diferentes, eram duas fotos bonitas. E virou um tititi em Aracaju. Estou falando, né, porque ele botou um dia, botou no outro. Como o Luiz Artelmo era uma pessoa muito independente, no terceiro dia ele botou outra foto da Clara. E para mostrar que não tinha esse tipo de conversa. Porque a sociedade de Aracaju era uma sociedade que podia ser muito má. Entendeu? Muito má. Então você tinha que ter muito cuidado com ela. Senão ela podia fazer mal. Isso eu digo sem nenhuma pena, se alguém quiser me contestar ou quiser ser contra mim, mas a sociedade em si de Aracaju é uma sociedade que era assim, eu não sei se melhorou. O jornalismo é dizer a verdade. É dizer a verdade em poucas palavras. O mais importante é dizer a verdade em poucas palavras, é interessar quem está lendo, mostrar para quem está lendo que você viveu aquela realidade da sua maneira, que a realidade de quem está lendo pode ser outra, e não mostrar nunca os seus conhecimentos, não jogar os seus conhecimentos numa reportagem, ou numa coluna, ou numa interpretação, para a pessoa achar que, na realidade, você não é um ser humano, é uma enciclopédia. Eu acho que, realmente, você, para ser jornalista, você tem que ter uma comunicação, de saber para quem você está escrevendo. O papel reservado ao colunista social é não, porque na minha opinião, é não se deslumbrar com o fato de ser um colunista social. Você é um jornalista. Um colunista social, você é um jornalista. Você tem uma coluna social. A sociedade não é mais aquilo que você dizia. Aquela senhorita ali é da sociedade. Todo mundo é da sociedade. A sociedade é uma coisa única e igual, cheia de diferenças sociais, mas a sociedade é uma só. A coluna social é uma coisa onde você tem que escrever pelo prazer. Eu até digo mais, a pessoa tem que escrever pelo prazer de falar a verdade, e não é um lugar de fofoca. Como muita gente pensa, mesmo na minha época, não é um lugar onde você faz fofoca. É um lugar onde você escreve, onde você pode narrar uma festa com toda a elegância e sobriedade, assim como você pode não falar de ninguém. Eu lembro que eu fiz uma coluna sobre os coleópteros, sobre as borboletas, e simplesmente era uma crítica importante que eu fazia,
a decoração de carnaval que todo ano a prefeitura fazia, que era a mesma, e aquilo sempre custava alguma coisa, mas ela só estava botando no ano passado. E eu fiz uma coluna inteira onde eu não citei ninguém e eu falava do coleóptero. Uma pena que eu não tenho guardado as minhas. Então, você pode se encantar com a beleza de uma pessoa e publicar uma foto, ou você pode se encantar com a qualidade de uma pessoa ou com alguma força que essa pessoa fez na vida e levar adiante. Você me perguntou muito sobre meu pai. Eu tenho uma relação muito importante, meu pai, com o fato de eu escrever na coluna. Ele, na feira, tinha uma mulher que vendia legumes para ele. E essa mulher era muito orgulhosa da filha. E a filha se formou na escola normal, formou em professora. Cheguei em casa e ele perguntou à mulher o nome da filha, se tinha uma foto. Ela tinha, deu para o meu pai. Infelizmente, a foto não pôde sair por problemas tipográficos, mas ele me pediu para eu botar uma nota falando que essa menina tinha se formado em professora, que era filha de fulano de tal, que vencia no mercado. Quer dizer, eu acho que isso pode ser jornalismo. Dizer que não é só a pessoa que se formou na faculdade do colégio de aplicação que é importante. A pessoa que trabalhou, que lutou, que teve uma mãe que lutou. Então, você tem que deixar a primeira coisa quando você escreve um jornal, é a razão, é claro. Você não vai botar o seu coração no jornal. Mas quando você puder botar o seu coração, você não vai fazer mal a ninguém. Você não vai demonstrar uma emoção muito grande. Você tem que dizer, você tem que falar e evitar sempre tomar partido. Então, eu jamais tomaria partido de fulano para deputado, de fulano para prefeito, de fulano para vereador. Não é minha função ali. Como eu sempre disse, até hoje, quando sei, o voto é secreto e ponto final. Você tem que falar, você tem que mostrar os problemas da cidade. Você não tem que estar para cima e para baixo com o governador, nem com o prefeito, nem com o deputado. Você tem que ter as suas amizades, encontrar, conversar. Para mim, significou, primeiro, a liberdade de eu escrever o que eu quisesse. Eu confesso que nunca o Raimundo Luiz chegou para mim para dizer: não escreve mais isso não. Escrever o que eu quisesse. A alegria de chegar na faculdade e dizer: pô, aquilo que você escreveu foi muito legal. Eu estava em dúvida se ia ver esse filme. Vi que você falou muito bem dele na sua, porque eu também falava de cinema, não com os conhecimentos e a qualidade de um Ivan Valença, mas eu dizia: pô, tal filme, legal. Tal. As gentilezas, quando a pessoa vinha, a pessoa fazia uma besteira, vinha pedir uma desculpa e tal. Eu acho que significou isso, significou o meu relacionamento com pessoas. E aprender, por exemplo, eu não conhecia nada de pintura, de teatro. Foi graças à Coluna Social que eu aprendi, vendo as pinturas que os sergipanos faziam e tudo isso.